Olá, amigos da Leandro Stormer, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 11 de setembro de 2015, sexta-feira, então fechando mais uma semaninha. Antes da gente partir para os gráficos, tá? Vou fazer um convite e vou dar um aviso. Iniciando pelo convite. Dia 24 estaremos em São Paulo, no evento presencial no Hotel Renaissance, com a presença ilustre do Leandro, né, que fugiu lá para Miami faz mais de ano, e também com o Rodrigo Constantino. A gente vai falar sobre, vai ser um evento à noite, vai falar sobre técnicas de mercado, o que a gente está esperando. A gente considera o momento atual, pessoal, um momento muito singular, né? A conjuntura econômica, política, isso pode ter desdobramentos violentíssimos, tá? Nos preços do mercado de renda variável em bolsa de valores, tá? E, claro, a presença do Rodrigo Constantino vem muito a calhar para falar do que esperar do contexto econômico e político. Tá? Então, dei uma olhadinha em Vinhos e Valores, tá aqui o site, dei uma olhada, e aviso que ao longo da semana que vem, tá, nós vamos deixar o LS Live aberto. Então, o LS Live é a nossa trading room, tá, tocada por mim principalmente, mas com a ajuda do Vlad, do Stormer, onde a gente fica acompanhando o que acontece no mercado ao longo do dia. Né, isso é fechado para clientes nossos, né, que operam pela Leandro Stormer, mas a gente vai deixar aberto ao longo da semana. Então, ao longo das transmissões, vai estar rodando aqui, tá, nessa janelinha do nosso site. Vocês podem clicar em assista ao vivo, e daí vocês vão ser direcionados para... Ô, lentidão, a internet está bem lenta. Vocês vão ser direcionados para uma outra página, ok? No momento não está disponível, né, o chat aqui, mas com espaço para enviar mensagens, para se comunicar com a gente, e por aqui vocês vão ter a transmissão. Então, convido vocês a participar conosco, sentir um pouco como é que é acompanhar o mercado ao longo do dia conosco, tá? Temos o bate-papo de abertura iniciando às 10 para as 10 da manhã, indo até às 10h30 da manhã, LS Live, transmissão com certeza das 11 da manhã até meio-dia, depois das 3 horas da tarde até as 4 da tarde, e depois o comentário de fechamento. Se tiver bastante movimentação, as pessoas interagindo, e se o mercado estiver requerendo, né, nos dando aí conteúdo para falar mais, a gente fica online mais tempo. Do caso contrário, a gente fica em texto. Então, está feito o convite, vamos falar sobre o mercado. Nós temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa. Nós tivemos um novo dia de pequena movimentação em termos de fechamento, uma variação negativa de 0,22. Ontem a variação também foi bem pequena, mas a gente teve movimentação ao longo do intraday. Hoje foi um dia chatíssimo, um dia search and destroy. Tá? A gente já via pela forma como o mercado se comportou ontem, como tivemos o fechamento ontem. Hoje era um dia neutro, podia ir para qualquer lugar, e o mercado optou por ir para lugar nenhum. Tá? Seguimos então dentro de um padrão de contração. Provavelmente na segunda-feira o mercado deve fazer um movimento um pouco mais forte, depois de 3 dias na verdade, 4 dias na verdade, com fechamento sem ir para lugar nenhum. O mercado tende a oferecer algum fechamento com algum ganho. Sabe-se lá se para cima ou se para baixo, o mercado está bem neutro. Eu espero então que o mercado comece a expandir agora, desenhando aí uma congestão que deve se manter entre a faixa aqui dos 47.800 pontos, 48 mil pontos como resistência, e suporte por volta dos 45.500, 45 mil pontos. Tá? Com alguma chance de, iniciando o movimento coletivo, e buscar a faixa dos 44.400 pontos, mas dificilmente o mercado vai romper aqui. Então é possível que o mercado venha abaixo desse ponto, mas isso não significa que ele vai mergulhar. A gente deve ter, ao longo da próxima semana, provavelmente uma movimentação um pouco mais errática, e a partir do momento que a gente tiver o rompimento dessa resistência ou desse suporte, e o rompimento desse suporte é tecnicamente bem mais difícil de avaliar, daí a gente poderia esperar movimentos mais significativos, mais amplos. Certo? No mini índice hoje,
O mercado abriu um gap de baixa e rapidamente fechou esse gap, montando uma barra elefante. Tá? Dentro do método BIS, então, essa barra elefante permitiu a operação na ponta compradora na superação da máxima com stop abaixo da mínima. Não foi o melhor sinal, porque tu repara que o mercado ficou travado ali pela linha d'água. Se tivesse rompido a linha d'água, teria sido um sinal melhor. Mas ainda assim dava para fazer a operação. Né? Um segundo sinal de entrada viria do rompimento dessa zona aqui, dos 47.300 pontos, que era a linha d'água de ontem e a resistência estabelecida agora, né? Já desde ontem, na verdade. Bom, operação de barra elefante que foi estopada pela média móvel de 9, neste candle aqui. Dava para abrir a operação na venda com este candle, porque isso aqui seria um two-bar reversal. Tá? E essa operação foi estopada neste ponto. No momento que a gente teve esse segundo stop, né, eu mencionei nessa live que o dia apresentava características de ser um dia search and destroy, ou seja, um dia completamente errático e que não valeria a pena operar, e de fato assim foi. Tá? Agora fica estabelecido um suporte pela movimentação de hoje, também pela retração de 0,382, fica estabelecido um suporte por volta dos 46.550 pontos, tá? Até aí, 46.550, e resistência, tá? Nessa faixa dos 47.300 pontos, rompendo essa resistência para cima ou rompendo esse suporte para baixo, o pregão de segunda-feira tende a oferecer para nós um dia mais bacana, um dia mais direcional. Então, aguardamos por isso. No mercado americano, o dia foi de uma leve alta. Se a gente for olhar aqui no gráfico do índice Dow Jones, o início foi morno, não teve nenhum enquadramento em setup que a gente opera. Depois o mercado acabou rompendo a linha d'água, estabelecendo um viés um pouquinho mais altista, mas também aqui foi um dia um pouco errático. O S&P 500 futuro mostrou aqui um dia de alta, mas também dentro do padrão de contração, não foi nenhum dia muito direcional. E foi um dia um pouco mais claro, porque a gente iniciou o dia com essa congestão, esse retângulo. A gente estava esperando o rompimento para baixo ou para cima, era mais fácil rompendo para baixo, na verdade. O S&P 500 futuro rompeu para cima, estabelecendo um viés altista, né? Aí a partir do final da manhã, o patamar rompido serviu como suporte e no final do pregão o mercado conseguiu alcançar a resistência lá em 1962. Então o movimento que se esperava foi cumprido. Agora, se na segunda-feira a gente tiver o rompimento dessa região, a gente pode esperar um pouco mais de alta aí para o mercado americano. Nosso mercado está bem neutro, o mercado americano também depende de rompimentos no intraday. O dólar futuro, ontem, atingiu aquele alvo dos 3.923, né, que era o alvo do Márcio Bandeira, fez um candle de força baixista com volume alto. Poderia ser considerado então um sinal de venda para um trade de retorno à média se a mínima de ontem, de quinta-feira, fosse perdida no pregão de hoje, sexta-feira. E isso aconteceu. Acredito ter deixado claro no farol de ontem que também não era nenhum sinal muito forte. Por quê? Porque o mercado, nos dias que antecederam o pregão de ontem, o dólar começou a contrair. E esse gap que ele gerou na sexta-feira, mesmo tendo produzido um candle de pressão vendedora, de força vendedora, ele guarda consigo um pouco de uma ideia de início de um movimento de novo, sabe? Então não é tão claro um cenário de gap de exaustão. Então não considero o sinal, não considerava e ainda não considero um sinal forte queda. O dólar chegou a perder a mínima de ontem, mas não quis saber de cair. O que me sugere que ele vai desenvolver talvez uma correção meio lateral e é possível que ainda busque os R$4, porque é um valor simbólico, os 4.000 pontos. Tá? É possível que isso ainda aconteça. Tá? Mas com certeza o filé de movimento já passou. Agora o ideal seria a gente focar no intraday, né, operações, até que a gente tenha um novo sinal realmente bom do ponto de vista de gráfico diário. Olhando no intraday, o mercado abriu abaixo da linha d'água, testou a mínima de ontem, conseguiu segurar aqui, depois rompeu a linha d'água, mas não se enquadrou no método Leandro pelo horário, e no meu modelo não foi acionado, a superação de máxima não foi acionada até 3 candles, acionou no quarto, não acho que tenha enquadrado tão bem, a gente discutiu isso na last live, e depois operar esse rompimento aqui também não me parecia fazer tanto sentido, era melhor ficar de fora, e realmente foi a melhor escolha. O dólar não teria gerado ganho num trade como esse. Vai se consolidando a resistência em 3.932 no intraday, nessa linha aqui, e suporte em
3.855. Repare que o suporte ele é fortificado ainda pela média móvel de 200 que vai se aproximando aqui por baixo. Tá? Então, a gente não tem um cenário também no intraday que favoreça muito uma movimentação de queda. Esse suporte aqui vai ser dureza de romper. O juro, que anda um pouco junto aí com o dólar, né, tem um cenário parecido, desse gap não ficar tão claro como um gap de exaustão, mas perdeu o mínimo de ontem, se comportou melhor. Produziu aqui um candle de força vendedora e talvez, provavelmente, ainda vai assistir um pouco no movimento de queda, tá? Talvez para tentar fechar o gap, mas não vejo o juro dando um mergulho para baixo. Tá? Legal. Indo para aqueles papéis que a gente sempre gosta de olhar. A Vale estressou um pouco mais a resistência que a gente tira ali desse topo do final de julho. Tá? Ontem não dava para dizer que estava rompendo, hoje o candle reforça que não houve rompimento, se a gente for considerar ainda mais a máxima aqui. Tá? Isso é um dark clouds, mas muito fraco, que não penetra mais que 50% do corpo, o volume é baixo, então não considero um cenário muito bom para venda. Não me arriscaria a fazer venda aí. Dos papéis aí que tem a ver com a Vale, ontem foi gerada a venda mais clara em BRAP, era a venda que valia mais a pena, né? Mas essa venda que tinha um stop em cima dessa máxima foi estopada no pregão de hoje. Foi estopado e o mercado volta a sinalizar entrada de pressão vendedora, mas de novo com volume baixo, não é mais cenário para querer fazer operação short. Tá? Falando da Vale, no intraday hoje a gente teve uma operação interessante. Lembra que ontem a Vale fechou rompendo esse power breakout, rompendo essa estrutura longa, né? Não teve tempo de pregão para a gente conseguir ganhar movimento. Se tivesse tempo de pregão, provavelmente teríamos tido um bom retorno nesse rompimento. Mas eu não carrego um day trade para o dia seguinte, porque o humor do mercado pode mudar completamente, a não ser que tenha um argumento forte para sustentar isso em termos de swing trade, né? Um argumento de swing trade que me permita segurar uma operação de intraday. Mas eu só seguro ela porque o gráfico diário diz, pode segurar. Não era o caso na Vale. A Vale iniciou o dia com pressão compradora, inverteu e rompeu a linha d'água, né? De forma interessante, a gente viu aqui um trade de venda. Tá? A volatilidade nos dava um alvo próximo a 2%. Vou pegar aqui. Então, 9,10, 20% disso vai dar 1,82% de queda, dava 15,52, se eu não me engano. Exatamente, por ali, 15,51, alcançava o nosso alvo, foi praticamente a mínima do dia. Então foi um bom day trade que surgiu aí na Vale. A Petrobras, ela mostrava fraqueza, a gente esperava que ela viesse testar esse patamar de suporte, provavelmente perdendo a mínima de ontem, foi isso que aconteceu. Poderia ser trabalhado aí um setup de gap de fuga pelo gráfico diário, ele acionou e está em andamento. No intraday, o rompimento da congestão também ficaria interessante, mas ele aconteceu de forma um pouco esticada, não ficou tão claro. Quem operou ainda se deu bem, mas não foi o trade mais filé, na minha opinião, ao longo do dia. Setor de siderurgia, a Gerdau sinalizou com o candle de ontem que provavelmente vai insistir no movimento de alta, ainda que com isso, ainda que antes disso gere algum movimentozinho corretivo, se isso acontecer, a faixa de 6,25 é suporte importante. Apesar disso, apesar dessa expectativa de que esse candle seja capaz de levar os preços para os R$ 7,97, R$ 8, não me sinto muito confortável buscar a operação na ponta compradora aqui. Eu gostaria de ver um processo de pullback para fazer uma entrada mais tranquila. Tá? Hoje o papel oscilou e não gerou nada de significativo. A CSNA era o papel que tinha um pouco mais potencial de subir ainda para buscar a média móvel de 200. Ela fez um belo movimento de alta de hoje, mais 10%, mais volume entrando. E agora, a faixa dos 4,48 se torna suporte. Então, o que era resistência aqui se torna suporte. O papel não sinaliza reversão, pode seguir em alta. Eu acredito que vai buscar a média móvel de 200. E se ali oferecer um sinal significativo de reversão, a gente poderia se arriscar num trade rápido de venda. Tá? No intraday, a CSNA conseguiu produzir o rompimento de um primeiro movimento. Tá? Poderia ter sido um trade melhor, porque o rompimento aqui em si não teve volume. Tá? Eu particularmente não operei por conta do volume que eu achei baixo. O papel quase gerou stop pela média móvel de 9 aqui, foi por 1 centavo, e no finalzinho do pregão conseguiu produzir um ganho para essa operação. Mas realmente a operação aqui não estava tão nítida porque o volume ficou devendo. Os em Minas,
ainda tinha espaço para subir para alcançar resistências 4,35 e talvez a média móvel de 200. Alcançou os dois, candle sólido, bom volume, está sobrecomprado, mas ainda não sinaliza venda. Tá? Não sinaliza venda, então a gente não faz nada em Usiminas. Usiminas rompeu aqui no finalzinho, né, melhor do que, mais claro daí do que a CSNA. Como ficou essa sombrinha, a entrada pela superação da máxima, chegou a oferecer uns 2%, que não cumpriu a média da volatilidade que indicava uma alta de 4%, mas conseguiu gerar um ganho, mesmo para quem fechou no leilão ganhando aí 0,89. Setor bancário, pouca movimentação, Bradesco segue trabalhando no próximo suporte, ameaça um rompimento para baixo, tá? Do ponto de vista intraday não ofereceu nada, Itaú está dentro dessa contração, também não oferece nada, e Banco do Brasil consolida preço abaixo desse suporte. Então, dos papéis que está mais sujeito a um movimento de queda é Banco do Brasil, seguido daí de Bradesco, que se rompeu. O único que gera um trade, poderia gerar um trade mais claro, na minha opinião, seria Bradesco. Esse rompimento que está meio esquisito em Banco do Brasil, mas fica muito claro que o papel está fraco. Tá? Outros papéis, do ponto de vista de swing trade, BBSC3, nós vimos a possibilidade de trade de retorno à média na superação da máxima de ontem, aconteceu. O papel fez uma bela movimentação altista e ainda tem espaço para subir. O candle de hoje poderia até ser considerado uma barra de ignição, ser operado pela superação da máxima, mas esse volume é menor do que os candles anteriores me desanima, apesar de a gente ainda ter uma boa distância para a média móvel de 21 períodos. Tá? Então ficaria só no ajuste de stop para a operação que foi acionada no início do dia de hoje. CSMG3 fez uma baita alta aqui, pessoal. Dá para dizer que está rompendo um fundo duplo, mas não dá para dizer que isso aqui é um pivô de alta, porque esse fundo é mais baixo do que esse. Tá? Isso aqui é uma barra de ignição, é uma barra elefante. Tá? A superação da máxima pode gerar um trade, mas eu não gosto muito dessa sombra. E se isso acontecesse, eu abriria uma posição pequena. Tá? Stop abaixo dessa mínima. É bem possível que o papel dê uma balançada no pregão de segunda-feira, mesmo que ele vá subir, que ele faça alguma correção aqui. Então é legal deixar uma pescaria, uma ordem na ponta compradora, talvez aqui a 9,70, um pouco abaixo, para tentar catar alguma porradinha que tenderia a deixar uma sombra inferior. Tá? Se não isso, se não for uma mera sombra que vier acontecer, talvez venha acontecer um processo de gift, sentindo a faixa de 9,50 como suporte. Tá? Eu acho extremamente improvável que CSMG3 venha operar abaixo da mínima dessa barra elefante, mas eu acho bem possível que a gente tenha um movimento de correção que nos permita um preço melhor para a entrada. Tá? Então é um papel que chama bastante atenção. DIR3 está numa tendência de baixa, andou de lado ao longo desse último mês, numa consolidação estreita. A média de 20 períodos ficou quase neutra e hoje o mercado consegue fechar acima dessas máximas, rompendo contra o movimento prévio, mas rompeu com volume legal, tá? Uma barra sólida. Gostaria que as bandas tivessem se aberto mais. Tá? Dá para entrar pela superação da máxima, com isso abaixo da mínima, é um trade bem razoável. Tá? Merece nossa atenção. HBOR 3, mesmo setor, faz algo um pouco similar, só que na direção completamente contrária. Tá? A HBOR desenvolveu uma congestão com suporte em 1,90 e resistência em 2,22. Tá? Vem no último mês aqui fazendo uma congestãozinha mais próxima desse suporte. Ontem fechou abaixo do suporte, com o candle próximo da mínima, sombra superior. Hoje fecha com o candle de força vendedora. Para mim isso aqui é venda se perder a mínima. Confirmaria o rompimento e o papel tenderia a dar uma pancada para baixo. A tendência de baixo está muito forte. Só que com certeza, um papel que está com preço de 1,83 já é complicado de operar. Tá? Então a gente pode deixar isso aqui mais para um caráter didático do que para operar mesmo. Vamos só acompanhar. Hipermarcas, lembra que eu falei ontem que estava num ponto interessante, mas a proximidade desse suporte, sem ter batido no suporte, me incomodava um pouco. Então chamava a atenção, o papel poderia repicar na superação na máxima de ontem, oferecer um trade de retorno na média, mas o ideal era testar esse suporte antes. Bom, hoje o papel testou o suporte antes, e agora a gente aguarda ansiosamente por algum sinal de reversão em cima dessa faixa aqui dos 14,30, coisa que ainda não aconteceu. Então não tem trade nenhum, só chama atenção para o papel. Marco Polo, depois dessa barra de ignição baixista, a frustração da tentativa de alta, o papel vem caindo e agora bate nesse fundo aqui de 1,90. Está segurando por enquanto, se romper vai ser horrível para o papel. Tá?
Não tem trade nenhum aqui, só chama atenção para o movimento que surgiu. CER3 tá sofrendo muito, acaba de romper um fundinho que pode até ser considerado um maço de bandeira por alguns. Eu focaria mais no intraday para buscar operações do que fazer operação de venda pelo gráfico diário, que já está um pouquinho esticado, mas que chamou a atenção no pregão de hoje. Mas chamou mais atenção Smiles. Lembra que a gente falou ontem que o papel estava rompendo o suporte 42 e com isso provavelmente buscaria o suporte 37,50. A gente deveria ficar atento a esse suporte porque a gente poderia ter um belo sinal de reversão. Então o papel beliscou esse patamar hoje, né, numa queda em fechamento de 5,47%, mas ainda não oferece sinal de reversão. Porém no intraday o papel ofereceu um baita sinal de reversão aqui às 15h30. A gente conseguiu pegar esse trade na US Live. Quem entrou conseguiu carregar essa posição até o fechamento, ganhando 13,25%. Olha como entrou o volume na ponta compradora no gráfico de 15 minutos. Esse repique deve continuar no pregão de segunda-feira. Tá? Parece uma barra de exaustão no semanal. Vamos ficar bem atentos ao ativo. E por fim, do ponto de vista de gráfico diário, antes de entrar nos gráficos intradiários, nos day trades chamaram mais atenção hoje, a gente vê aí Sula 11, papel que veio de uma longa tendência de alta, congestionou de uma forma meio errática no último mês, mas ficou operando próximo da resistência de 18,10 nessas últimas 2 semanas, vem apresentando acréscimo de volume nos candles de alta, né? E rompe hoje, então, a resistência de 18,10 com bom volume, é topo histórico, ou seja, é topo histórico. Se eu ajustar o gráfico por provento, sim, quase com certeza. Ou não. Será que eu falei besteira? Não, é topo histórico, sim. Olha lá. Então gera compra. Tá? O stop abaixo dessa mínima fica muito curto, abaixo do fechamento de ontem ainda fica muito curto, abaixo desse candle aqui fica muito longo, então usando o stop abaixo de 17,50 já deve ser suficiente. Então expectativa de alta para Sula 11, tendo inclusive gerado enquadramento pelo método Leandro e foi dado call. Intraday, pessoal, teve alguns movimentos interessantes? Teve. Nós falamos sobre esse rompimento de linha d'água, quase barra elefante, ou até talvez barra elefante, na venda aqui em Vale 5, um trade que deu lucro. Bom, a BRAP também ofereceu um sinal, não foi rompimento de linha d'água, foi barra elefante, com projeção em 10,10 e foi exatamente a mínima do dia. Foi um bonito trade. Então, em BRAP 4, Brasil Foods também gerou uma barra elefante, aqui questionou a 59,80, o alvo em 70,57 não foi alcançado, ela acabou gerando stop com lucro, né, por volta ali dos 69,94, 69,90. Mas fluiu um pouquinho. Gol acionou o cenário de swing trade de gap de fuga, que eu mencionei ontem, mas não caiu com força. Né? Aqui estava mais bonito, na minha opinião, tinha mais potencial que Petrobras, mas a Petrobras desenvolveu melhor. São coisas que acontecem. No intraday, quem resolveu fazer a operação no intraday conseguiu identificar um primeiro movimento que foi acionado na perda dessa mínima aqui, pelo método Busy. Os retardatários venderam neste candle, que também rompia a mínima de ontem, mas independente se fez a venda aqui ou se fez a venda aqui, o trade não deu certo, tirou stop pela média móvel de 9 na superação dessa máxima, gerando um pequeno prejuízo, mas coisa aceitável. A operação de swing trade ainda não deu errado. O viés ainda é baixista para Gol. Klabin, 11, início do dia, montou barra elefante, acionou, não chegou no alvo 21,68, mas conseguiu oferecer um retorno, não que o cara tenha conseguido vender na máxima ou em 31% de ganho, mas conseguiu gerar alguma coisa, né? Teria buscado a volatilidade ou não? Eis a questão, vamos ver. De qualquer forma, eu iria pelo alvo inteiro. Né? 5,48 seria 1,10% de alta, teria alcançado. Depois gerou stop pela média móvel de 9, daí do prejuízo para quem não fez nenhuma RP. Mas algum ganho teria permitido, né? Foi na direção esperada pelo menos. Lame 4 fez uma barra elefante baixista. Primeiro uma barra de alta, seguido uma barra de baixa, perda mínima gerou venda. O papel não alcançou o alvo, que estava lá em 14,92, né? E acabou gerando stop pela média móvel de 9 no lucro pequeno, mas lucro a 15,35. MYPK3. MYPK3 vai se aproximando de um patamar
interessante suporte por volta dos R$15, pessoal, onde está a média móvel de 21 períodos e o topo anterior. A gente viu uma venda nesse quase Twin Tower, esse quase Golfo de Baixo. Ela já cumpriu o que tinha que cumprir. Tá? Então a gente deve estar próximo de uma reversão. No intraday houve um rompimento de linha d'água, interessante, na superação dessa máxima aqui, só que também houve um stop rapidinho pela média móvel de 9, tirando prejuízo aí de mais ou menos 1%. Mas foi um stop barato pelo que se planejava, valeu a tentativa. Sula 11, que gerou compra de swing trade, gerou um primeiro movimento no intraday, compra aqui a 18,70. Eu mencionava a meia posição, porque imaginava o papel fazendo um pullback, permitindo uma entrada mais interessante. Não houve o pullback, o papel produziu aí uma alta para alcançar RP e depois topou pela média móvel de 9, também no lucro, aqui por volta de 18,80. TOTS, ontem a gente viu que no intraday fez um primeiro movimento e foi alcançar a RP num candle maluco, bem no finalzinho. Hoje o papel abriu com uma barra elefante, uma barra de ignição que foi acionada. Não alcançou o alvo de imediato, em 30,23, chegou bem próximo, pediu ajuste de stop aqui, não estopou. E a partir dessa recuperação a gente disse que o ideal era tentar encerrar na média móvel de 200, que dificilmente o papel iria além disso. Quem seguiu a orientação se deu bem, saiu no lucro dessa operação. TRPL4, bonito rompimento de linha d'água no intraday, deu uma bela pancada de mais de 4,5%. E pela média móvel de 9, não chegou a gerar stop ainda, mas eu encerraria depois essa estrela cadente aqui, sim, com um ganho de segunda posição de 3%. E por fim, a Smiles, na verdade, a gente já mencionou aqui a entrada, que foi bem bacana, esse sinal de reversão. Repara, movimento agudo, em cima de uma zona de suporte, um gráfico diário enorme, distância para a média móvel de 21 períodos, tá? E entrada de volume na ponta compradora nesse golfo de alta. Esse trade estava dado. É isso, pessoal. Finalizo essa transmissão por aqui. Prometo que os próximos faróis vão ser mais curtos, ok? Bom final de semana a todos e até segunda-feira.